Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje, nosso Sunday Paper de número 247. E no Sunday Paper de hoje, a gente vai falar sobre o aporte proteico. Será que é melhor um aporte proteico alto ou padrão, né, no nosso paciente crítico? Mas antes, não esquece de deixar aquele joinha, de deixar aquele like, clica aqui na setinha para você compartilhar esse vídeo lá no seu grupo, trazer toda a galera aí para assistir meus vídeos. Se inscreve aí no canal se você ainda não está inscrito e deixa o seu comentário. Como que é o aporte proteico na sua UTI? Você sabe? Se você é fisioterapeuta e está me ouvindo, você sabe qual que é a meta proteica da nutrição aí na sua UTI? E se você é da equipe de nutrição ou da nutrologia, qual a meta que vocês costumam usar? Vocês usam a meta da Braspen, da Aspen, da Espen, né? Porque a gente sabe que são diferentes. Então, o que vocês têm utilizado aí na UTI de vocês? O artigo de hoje foi publicado no Journal of Health, Population and Nutrition e tem um fator de impacto de 2,4. A gente vai ver que aqui nesse estudo eles incluíram os pacientes com pneumonia grave, né? Por quê? Porque esses pacientes têm indicação de ventilação mecânica, acabam passando por período de mobilidade no leito, além de outros tratamentos, né? Não tratamentos. Isso leva a desnutrição e perda de massa muscular, o que pode combinar aí em maior tempo para o desmame da ventilação mecânica, muitas vezes falha de extubação, fraqueza adquirida na UTI, maior tempo de internação, sem contar nas complicações que vêm no pós-alta com a síndrome pós-terapia intensiva. Então, o aporte proteico pode ser uma das estratégias para a gente tentar melhorar esse quadro do nosso paciente em ventilação mecânica na UTI. Então, o aporte proteico alto tem mostrado melhores desfechos no nosso paciente, porém, isso na literatura ainda tem resultados conflitantes, porque não são todos os estudos que têm apontado para esse caminho. E o músculo, né, avaliar a massa muscular do seu doente, a qualidade do músculo do seu doente durante a internação, pode ser um indicador da eficácia nutricional no nosso paciente crítico. Então, o objetivo desse estudo foi investigar o impacto da nutrição enteral com diferentes concentrações de proteína na espessura do músculo esquelético periférico e relacionar parâmetros nutricionais em pacientes com pneumonia grave. Então, eles incluíram pacientes maiores de 18 anos que tinham diagnóstico de pneumonia grave, que estavam em ventilação mecânica e com nutrição enteral. O grupo intervenção era o grupo de aporte proteico alto, que aí ia receber 1,8 gramas por quilo por dia. O grupo controle, o aporte proteico padrão, que para eles era 1,2 gramas por quilo por dia, aqui se aproximando muito mais da recomendação que a gente vê na ESPEN, né? O desfecho principal era a espessura do quadríceps, desfechos secundários, espessura do diafragma e índices nutricionais avaliados então na UTI. O desenho do estudo foi um estudo randomizado controlado, duplo cego, unicêntrico, realizado num hospital na China. Então, eles avaliaram aqui 426 pacientes e após os critérios de inclusão e exclusão, acabaram incluindo aí 120 pacientes no total. Aqui na tabela 1, a gente vê as características dos pacientes, a gente vê que não tinha diferença nas características de base entre os pacientes do grupo padrão e do grupo de alto aporte proteico, para nenhum dos itens avaliados. E aqui a gente já vê direto a diferença na espessura do quadríceps. Uma coisa que eu senti falta nesse estudo aqui foi que, legal, o grupo alta proteína era para receber 1,8 e o grupo padrão era para receber 1,2. Mas eu esperava ver uma tabela mostrando quanto realmente eles receberam no dia a dia, porque a gente sabe que existe muitas vezes uma diferença grande entre o prescrito e o infundido para os pacientes. Então, em alguns estudos, a gente vê lá que era para receber 1,8, acaba recebendo menos, era para receber 1,2, acaba recebendo menos, ou que no fim das contas os dois grupos receberam quantidades muito parecidas de proteína, e aí tira, né, a grande mudança no estudo, que era dar mais e menos proteína, né, que isso que ia dar a diferença. Tá? Então, eu senti falta de ver esse dado, então eu parto do pressuposto de que eles realmente conseguiram alcançar essas diferenças no aporte proteico. Olhando aqui para a espessura do quadríceps ao longo dos dias, a gente vê que nos 5 primeiros dias os dois grupos perdem de maneira semelhante, do quinto ao 10º dia a perda desacelera no grupo de alta proteína, e quando a gente vê essa taxa de perda, né, em porcentagem do músculo, a gente vê que nos 10 primeiros dias
o grupo que recebeu alta proteína perdeu menos músculo que o grupo que recebeu proteína na quantidade padrão, né? Então aqui em torno de 14% e no grupo proteína padrão em torno de 19%. Então perdeu 5% a menos o grupo que recebeu mais proteína. Aqui a gente vê pro diafragma, né? Porque o nosso paciente perde não só músculo periférico, como perde músculo respiratório também. E o que ele viu aqui é que o diafragma nos dois grupos teve uma perda semelhante durante esses 10 dias, a perda que é mais acelerada nos 5 primeiros dias e depois dá uma desacelerada do quinto ao décimo, enquanto a taxa de perda, né, em porcentagem foi bem parecida, ó, mostrando aqui que as perdas chegaram aqui em torno de 34%, né? Veja quanto diafragma, não à toa muitos pacientes têm dificuldade no desmame da ventilação mecânica, né? E aqui o gráfico mostrando em relação aos índices nutricionais, que os pacientes que receberam mais proteína, que são as barras vermelhas, conseguiam manter maiores níveis de albumina e pré-albumina no quinto e no décimo dia, mostrando então aí que esses pacientes provavelmente tinham um melhor aspecto nutricional. Então a conclusão deles é que a nutrição integral rica em proteínas pode retardar significativamente a atrofia do quadríceps em pacientes com pneumonia grave e melhorar os indicadores nutricionais relacionados. Outra coisa que eu senti falta aqui nesse estudo, e que infelizmente muitos estudos não mostram, é o que esses pacientes faziam de mobilização, de atividade física e de exercício. Porque o que a gente sabe pela literatura? Que receber proteína e ficar em repouso gera menos taxa de síntese proteica muscular do que aqueles pacientes que recebem proteína e estão em atividade. Então, o que cada grupo fez? Será que a diferença não estava no nível de atividade física? Será que se ao fazer atividade física as diferenças não seriam maiores ainda? Isso é uma coisa que os estudos de nutrição pecam em mostrar, assim como os estudos de mobilização pecam em não mostrar como foi a nutrição desses pacientes nos dois grupos, para ver se não era essa a diferença. Então a gente precisa unir esses dois lados aí, sempre que a gente pensar em estudos com proteína, a gente precisa saber o que esses pacientes estão fazendo de atividade, e quando a gente faz estudos de atividade, a gente precisa saber o que esses pacientes estão recebendo de nutrição. Beleza? Não esquece aí de deixar o seu joinha, de deixar o seu like, de compartilhar clicando na setinha aqui embaixo, manda lá no seu grupo, traz a galera aí para assistir os vídeos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e comenta. E aí, como anda a nutrição, como anda o aporte proteico dos seus pacientes na sua UTI? E eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!